Diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebida em vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o seu espírito. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós entramos na tua presença. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas até aqui. Agora, papai querido, em o nome de Jesus, fale poderosamente aos nossos corações. Papai querido, nos abençoando, nos fortalecendo. Papai querido, em o nome de Jesus Cristo, Deus, usa a minha vida, que eu seja apenas instrumento da tua palavra nessa noite. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, é a oração da tua igreja, e nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, não poucas vezes, preste bastante atenção aqui, não poucas vezes aqui eu mencionei a dificuldade de todo e qualquer ser humano em mensurar a agonia e o sofrimento de Cristo na cruz. Essa não é a primeira vez em que eu vou enfatizar isso. Do Getsêmani, a partir do momento que Jesus ministra a última ceia, lava os pés dos discípulos, canta, entoa um cântico, e vai para o Monte das Oliveiras orar, para o Getsêmani orar. Do Getsêmani ao Calvário é inimaginável, ou seja, praticamente impossível se imaginar sob a luz da ótica de qualquer ser humano comum o que Cristo suportou por amor a nós na cruz do Calvário. Para você ter ideia do que eu estou dizendo, no Getsêmani, Cristo sofreu intensamente ao ponto de suar gotas de sangue. Querido, esse fenômeno físico é raríssimo, e ele se dá apenas em momentos em que o ser humano está em intensa dor, intensa agonia, sob intensa pressão, e é o que está acontecendo com Jesus. Ele está no Getsêmani, ele está praticamente solitário, na companhia de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que dormiram e sequer podiam orar com ele, de tão cansados de tristeza que eles estavam. É no Getsêmani que Cristo vai ser traído por um dos seus. Imagine, querido, a dor de uma traição. Imagine então o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que caminhou durante 3 anos e meio com os seus, ser traído por um do seu próprio grupo. Ele foi humilhado, maltratado pelas autoridades judaicas, foi entregue injustamente nas mãos de Pôncio Pilatos, além de ser espancado, de lhe cuspirem no rosto. Cristo recebeu o mais vil dos castigos romanos, o mais ardiloso dos castigos que os romanos aplicavam àqueles que eram contraventores ou que se levantavam contra o propósito de Roma. Sabe? Recebeu uma quarentena de açoites menos uma. Ou seja, 39 chibatadas que eram dadas pelos lictores.
Amém? Glória a Deus. Que eram dadas pelos lictores, e esses chicotes, eles eram trançados, e na sua ponta se dividiam em três, e eles eram ou de chumbo, ou de ossos pontiagudos, e esses ossos cravavam as costas de Jesus, ao ponto de arrancar as suas carnes. Querido, há quem diga que muitos dos acusados e condenados, quando eram expostos aos açoites romanos, para depois ser crucificado na cruz do Calvário, sequer chegavam a ser crucificados, porque morriam antes. Muitos tinham as suas vísceras expostas, mas Cristo suportou a agonia da cruz. Cristo suportou, injustamente, como eu disse, foi entregue pelos seus nas mãos de Pôncio Pilatos, suportou em seus ombros uma cruz que não era sua. Querido, o veredito da condenação estava pronto, 2 ladrões e Barrabás seriam crucificados. Aquela cruz não era para Jesus. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Aquela cruz não era para Cristo. Ela estava pronta, ela foi encomendada para um ser humano chamado Barrabás. E deixa eu te dizer uma coisa, se aquela cruz não era para Cristo, então eu só posso entender uma coisa, aquela cruz, querido, não era apenas para Barrabás, na verdade aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era nossa. Aleluia, glória a Deus. E agora nós temos um Cristo sendo encaminhado para o Gólgota, saindo depois de ser açoitado, depois de ser fustigado, depois de ser chicoteado, de lhe cuspirem a cara, de lhe colocarem uma túnica, uma capa, para zombar dele, dizendo que ele era o rei dos judeus. Agora essa cruz é colocada sobre os ombros de Jesus, e ele tem que passar pela via dolorosa, ele tem que caminhar, ele tem que andar com aquela cruz. Tamanho era o peso da cruz que pegaram um certo Simão Cirineu para que ajudasse Jesus a chegar até o Gólgota. Era uma prática comum dos romanos, a fim de envergonhar, a fim de oprimir também aqueles que estavam assistindo. Cristo agora está sendo levado para fora dos muros de Jerusalém, e isso tem uma representação simbólica e muito significativa, porque ninguém poderia ser morto da forma como Cristo seria, dentro dos muros de Jerusalém. E é interessante que no Antigo Testamento, o bode expiatório era levado para fora da tenda, a fim de levar sobre os seus ombros o pecado da humanidade. Cristo foi a expiação perfeita, e Ele é a expiação perfeita porque Ele morreu por você. Ele é a expiação perfeita porque Ele suportou toda essa dor, toda essa agonia, do Getsêmani ao Calvário, para que todos nós tivéssemos o privilégio e o beneplácito da salvação. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Não bastasse tudo isso, querido, o tempo todo que esteve pendurado, Jesus suportou em silêncio os insultos das autoridades judaicas. Os insultos das autoridades judaicas e dos soldados romanos. Se você é verdadeiramente filho de Deus, desce daí, clama agora pelo seu Deus. Você está entendendo, querido? Amém? Colocaram sobre a sua fronte uma coroa de espinhos, espinhos especiais, pontiagudos, de uma vegetação muito especial. E, querido, não colocaram delicadamente, cravaram aquela coroa na sua testa, para que ela afundasse, para que ela fizesse com que Cristo sangrasse.
fixaram cravos nos seus pulsos, ou próximos dos seus pulsos, entre o pulso e a mão. Você está entendendo? Fixaram cravos nos seus pés, transpassaram. Há um Cristo sofrendo, sabe? E isso tinha um propósito bastante vil por parte dos romanos, bastante violento por parte dos romanos, porque eles faziam com que o condenado esticasse ao máximo, a fim de arrebentar os seus tendões. Há quem diga na medicina que Cristo muito provavelmente sofreu uma crise tetânica na agonia da cruz. Porque muito provavelmente eu posso afirmar que aqueles cravos não eram feitos de aço cirúrgico. Eram cravos enferrujados. É por isso que eu iniciei a pregação dizendo que nunca o ser humano será capaz de imaginar o que Cristo sofreu na cruz. É inimaginável a agonia sofrida por Cristo na cruz do Calvário. É inimaginável o que Ele sofreu por mim e por você. Por mais que nós nos embrenhemos aqui em tentar entender, tentar mensurar, talvez seja por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o amor de Cristo constrangia. O amor de Cristo nos constrange. Nos constrange. Porque não conseguimos dimensionar a intensidade daquilo que Cristo sofreu na cruz do Calvário. No entanto, queridos, mesmo sob intensa dor e agonia, ainda assim, Cristo foi capaz de pronunciar frases que tinham em si um sentido e um significado, e que fizeram toda a diferença no momento da crucificação. E é sobre algumas dessas frases, ou estas frases, melhor dizendo, que nós vamos nos apropriar nessa noite de ceia do Senhor. Uma das coisas que sempre me intriga é de onde Cristo tirou força para ainda falar. De onde alguém em intensa dor, pressão, sofrimento, angústia e agonia encontrou forças, Keila, para ainda pronunciar algumas frases, e não qualquer tipo de frase solta, mas frases que tinham profundo impacto na vida daqueles que estavam ali naquele momento e na vida do crente que se apropria delas quando leem o Evangelho. E a primeira frase que Cristo vai mencionar na cruz do Calvário. E aí, querido, à medida que eu for falando, deve estar passando um vídeo aí para você durante a pregação. Você vai imaginando a frase, tentando mensurar através do que está sendo passado lá em cima. A primeira frase que Cristo vai dizer está lá em Lucas capítulo 23, versículo 34. Onde Cristo, depois de sofrer tudo isso que foi narrado, e que muito provavelmente você conseguiu acompanhar com seus olhos, depois de sofrer tudo isso, de ser humilhado, castigado, açoitado, crucificado, Cristo ainda tem força para dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Querido, pense em todo o panorama da cruz e se coloque no lugar de Cristo. Você seria capaz de perdoar estando sob as mesmas condições dele? Que bom que eu vi a Lívia com toda sinceridade. Você seria capaz de perdoar diante de tudo isso que Cristo passou? Diante de
todo o sofrimento, de todos os açoites, você ainda seria capaz de perdoar, mas há um Cristo na cruz perdoando. Há um Cristo na cruz que prefere entender que aqueles que o conduziram até ali não sabiam o que estavam fazendo. É por isso que Cristo diz: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Sabe aonde a sua incapacidade de perdoar conflita? Quando você olha para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, ainda que sejamos contrários, não há como negar, nós não temos outra possibilidade que não seja o caminho do perdão. E sabe por que que Cristo faz isso, querido? Sabe por que que Cristo perdoa a Ângela? Porque daqui a pouquinho ele voltava para o Pai, ele assentaria em um corpo glorificado à destra do Pai, à direita do Pai, e Cristo sabia de eternidade em eternidade, que no céu não há lugar para mágoa, no céu não há lugar para rancor, no céu não há lugar para contenda, no céu não há lugar para intriga, no céu não há lugar para confusão, no céu não dá para entrar carregando sentimentos nocivos à salvação, no céu só tem lugar aquele que sabe perdoar, aquele que sabe amar, acima de todas as coisas. Você está entendendo? Glória a Deus. Há um Cristo disposto a perdoar, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo açoitado. Aprenda a perdoar como Jesus perdoou. Aprenda. Aprenda a não colocar o sol sobre a tua ira e a tratar aquilo que você tem que tratar, com um amigo que te magoou, com uma irmã que pisou no seu calo, com o marido que em determinado momento soltou palavras que te humilhou, com a esposa que há algum tempo não te procura. Aprenda a perdoar. Aprenda a dizer o que Jesus diz: Pai, perdoa. Perdoa porque ele não sabe o que faz. Perdoa. Perdoa. A segunda frase dita por Cristo na cruz do Calvário está lá em Lucas capítulo 23, versículo 43. E ele vai dizer assim: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cristo está sofrendo, Cristo está sendo humilhado, está sendo fustigado, maltratado, mas ele ainda encontra tempo para salvar. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Ele ainda encontra tempo para salvar. Ele ainda encontra tempo para perdoar. Tem dois ladrões, um à direita, um à esquerda de Jesus. Um está blasfemando, um está dizendo: olha, salva a nós e salva-te a ti mesmo. Tu não é filho de Deus, você não estava pregando, você não curou o leproso, você não curou o paralítico, desce daí e nos salva. O outro ladrão olhou para Jesus e disse: nós merecíamos estar aqui, mas esse aí não. Esse não, esse é inocente. Esse não tem culpa alguma. O ladrão viu o que muitos na multidão não perceberam. Quem aqui está entendendo? Ele é inocente. Você está entendendo? E aí esse ladrão, aproveitando o ensejo, diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus sempre via um tempo oportuno para salvar, mesmo na crucificação. Jesus sempre está pronto para emitir salvação, para doar e dar salvação.
ao perdido. Tem um ladrão entrando com Cristo no paraíso. Oxalá, querido, você ouça a voz do Espírito Santo, se você que está nos visitando tomar uma decisão aí, hoje mesmo, eu te salvo, hoje mesmo eu te alcanço, hoje mesmo eu libero a salvação para você, hoje mesmo. A terceira frase de Jesus está lá em João, capítulo 19, versículo 26, quando ele está ali na agonia, no sofrimento, já pendurado no madeiro. Algumas mulheres o seguiram, o discípulo João, o mais chegado, também o seguiu, e uma dessas mulheres era a mãe de Jesus, era Maria que estava ali, e Jesus no capítulo 19 de João, vai olhar para aquela mulher, vai fitar os olhos sobre ela, e ele vai dizer: mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. É bem verdade, querido, que muitos são os que se apropriam desse texto para sustentar que Cristo naquele momento estava nomeando Maria como mãe de toda a humanidade. O que é um erro doutrinário. Mas o que Cristo estava fazendo de fato era nomear um tutor, não uma tutora sobre alguém, mas um tutor que era João, como responsável pela sua mãe, que àquela altura estava viúva de José. O que também, querido, nos espanta, pois mesmo sob intensa dor, Jesus ainda encontra forças para se compadecer de alguém. Mesmo na cruz, Cristo é o Cristo que se compadece. Mesmo na cruz, ele ainda encontrou tempo para se preocupar com os seus. Se Cristo, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual é a tua história, eu não sei qual é o teu contexto de vida, eu não sei o que te conduziu aqui nessa noite, mas se Cristo na cruz encontrou tempo para se compadecer dos seus, que dirá agora na glória, na eternidade, em um corpo glorificado, Ele se compadece da tua casa, Ele se compadece da tua família, Ele se compadece da sua dor, Ele se compadece do teu sofrimento. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não está sozinho, há um Cristo que se preocupa com você. Se na cruz ele se preocupou com alguém, imagine agora na glória, na eternidade. Eu quero ser boca de Deus na tua vida para dizer: há um Cristo liberando bênção, há um Cristo levantando alguns Joãos para cuidar de você, para cuidar da tua história, para ajudar a você a reescrever um novo ciclo na tua vida. Quarta frase, já no auge do seu sofrimento, Jesus se sentindo abandonado, solitário na cruz, em Mateus capítulo 27, versículo 46, ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. E essa fala, querida, é uma clara menção do salmo messiânico que diz: Deus meu, por que me desamparastes? É interessante que até na cruz, as evidências de que Cristo era de fato Messias, que foram apontadas lá no Antigo Testamento, também são citadas. Cristo cumpre a sua promessa, Deus cumpre a sua promessa, melhor dizendo, mesmo quando o filho está sofrendo. Mesmo quando Cristo está em tamanha dor.
E talvez alguns não entendam como o pai o abandonou. Como? Como o pai o abandonou naquele momento? Primeiro, querido, Cristo não estava abandonado, porque ele é crucificado e ressuscitado no poder do Espírito Santo, porque ele abdicou-se do direito de ser Deus. Ele se esvaziou. Então não há um Cristo solitário na cruz, o Espírito Santo estava com ele. E ele estava com ele por um propósito bem interessante, bem ímpar. O Pai não concebe com o pecado. Embora o Filho fosse inocente, o pecado de toda a humanidade estava sobre os seus ombros. O Pai quer olhar, o Pai quer ver, mas tem pecado demais lá. E o pecado não é do Filho, o pecado é seu. Então, se o Pai o abandonou, a culpa não é do Pai, a culpa é sua. Posso ouvir um amém? Porque os seus pecados faziam separação naquele momento. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Mas há um Cristo se sentindo, Deus meu, por que me abandonaste? Porque o momento é intenso. E quantas vezes, querido, na hora da sua dor, você também não recita o mesmo salmo que Cristo recitou? Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Mas eu quero dizer as mesmas coisas que eu disse acerca de Cristo. O Pai não te abandonou, porque o Consolador está com você no seu dia da angústia. O Consolador está com você no dia da sua agonia. O Consolador, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que deu força a Cristo, também te dá força no dia da dor. Aleluia, glória a Deus. Quinta frase, tenho sede. E sabe o que indica isso? A humanidade de Cristo. Cristo deixa expor a sua humanidade diante dos olhos de todos. Tenho sede. Tenho sede. Há um Cristo que, embora sendo Deus, deixa transparecer a todos que Ele também é humano. Ele é o divino homem. Ele é aquele que, mesmo sendo Deus, se sentiu cansado. Ele é aquele que, mesmo sendo Deus, e mesmo depois de ter um corpo glorificado, disse: tenho fome. E agora na crucificação, na agonia da sua dor, ele vai dizer o quê? Tenho sede. E a maldade dos soldados romanos era tanta, que eles embebedaram uma esponja, um isopo, num vinagre. E esse isopo, essa esponja, querida, era de lavar, sabe o quê? Latrina. E sabe o que é latrina? Vaso sanitário da época. Colocaram num caniço e colocaram nos lábios de Jesus, na boca de Jesus. E era uma mistura de vinho com vinagre, o que dava algo, alguns dizem que entorpecia o condenado, para que amenizasse a dor. Mas é interessante que mesmo sentindo intensa sede, Cristo não ingere, para que ninguém dissesse: ele suportou porque entorpeceram a sua mente. Lhe deram uma substância que amenizava a dor. Mas há um divino homem sendo pendurado no madeiro. Há um divino homem sendo crucificado e sentindo o peso da cruz, a agonia da cruz. Sexta frase, está
Essa você conhece bem. Está consumado. Está consumado. Querido, quem estava no palco da cruz conhecia muito bem o que Cristo estava dizendo. Muito provavelmente Cristo disse algo do sentido, do tipo, tetelestai. Está consumado. Ou seja, a dívida foi paga. Essa é talvez a mais importante de todas as frases ditas por Cristo na cruz. Porque essa frase indicava que a obra vicária de Cristo na cruz, o plano perfeito da redenção, estava concluído. De todas as frases, a mais importante é essa. Porque Cristo estava pagando o preço. O preço foi pago. Se o Tiago vendia uma viagem de tijolo e o cara pagava ele naquele tempo, ele era obrigado a emitir um recibo dizendo, tetelestai. Está pago. Se o preso era condenado, ele cumpriu uma pena de 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos. Quando ele cumpria a pena, ele era solto, colocava uma plaquinha na sua cela dizendo o quê? Tetelestai. Está consumado. O preço foi pago. Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo, ei, inferno, a humanidade não te deve mais nada, porque eu os lavei, eu os justifiquei por meio do meu sangue. Está consumado, a dívida foi paga, o preço foi pago. O que eles têm que fazer agora é um movimento até mim, crendo que eu sou o único e suficiente Salvador de suas vidas. Se coloque de pé do teu lugar. Última frase. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E embora você ou nós às vezes simplifiquemos essa frase, eu já queria chamar os discípulos, os diáconos, que são também como eu, discípulos de Jesus, amém? Aqui à frente. Em Lucas capítulo 23, versículo 46, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Embora, querido, nós às vezes simplifiquemos essa frase como apenas uma última frase dita por Jesus, ela também é menção de mais um salmo messiânico, e é também de profundo impacto sobrenatural. Note o que uma frase foi capaz de fazer no mundo sobrenatural. Quando Cristo disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Uma frase, Wagner, fez com que a terra, e alguns vão dizer, não, foi só Jerusalém. Não, para mim eu sou meio radical. Se o texto diz a terra, é a terra. A terra tremeu. Tremeu. Os sepulcros se abriram. Mortos, santos, ressuscitaram. E apareceram, pensa no impacto do negócio desse. Você recebendo a visita ilustre, Washington, de alguém que morreu. Vim almoçar com você.
Você está entendendo, querido? Amém? Uma frase. E às vezes são frases para nós, leitores da palavra, frases soltas, que nós não damos a devida importância, mas que tem importância. Tem um Cristo perdoando, tem um Cristo salvando, tem um Cristo cuidando, e tudo isso na cruz. Mesmo sob intensa agonia, tem um Cristo disposto a aproveitar os últimos segundos para ainda ser Cristo na vida das pessoas. E eu ouso dizer que até que Ele venha, e é isso que nós fazemos aqui, anunciamos a sua morte até que Ele venha, querido, até o último segundo, Cristo continua disposto a fazer o que Ele tiver que fazer para resgatar o perdido. Para transformar a sua vida, para transformar a sua casa, para transformar a sua família. Aleluia. Hoje é noite de memorial. Hoje é noite de memorial. Então curve a tua cabeça. E que nesse autoexame hoje façamos um pouco diferente. Você viu alguns slides, vídeos que foram sendo passados ali. E a intenção era essa, para que você entendesse que momento é esse. Para que você entendesse a importância desse momento e não o fizesse de qualquer forma, de qualquer maneira. Traga à memória as cenas que você viu ali, traga à memória o que eu narrei aqui para você. E não tenha outro sentimento que não seja o de gratidão e exaltação por tudo aquilo que o Senhor fez na tua vida. Feche seus olhos. Eu já queria chamar o ministério de louvor. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Fale com Ele, Senhor, foi por mim. Foi por mim. E eu não merecia. Quando nós olhamos para o cenário da cruz, não há como entender o que Paulo diz. Não há como não entender o que Paulo disse. Pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É graça, querido. É graça. É graça. É graça. É favor que nós não merecíamos. Tudo que você viu aqui, tudo que você ouviu aqui, foi por você. Foi por você. Foi por você. E sabe o que é mais triste? Todas as vezes que nós pecamos deliberadamente, não involuntariamente, mas voluntariamente, nós estamos dizendo que tudo isso que você viu aqui não valeu a pena. Foi insuficiente. Por isso, nesse autoexame, peça perdão para Deus, porque você, eu, nós, não merecíamos. Todas as vezes que você diz, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar, eu vou levar essa mágoa comigo. Você está dizendo, não valeu a pena. Foi insuficiente. Foi insuficiente. Peça perdão para Deus. Peça perdão por todas as vezes que nós diminuímos esse momento. Que nós diminuímos a força e o impacto desse momento. Deus,
nós entramos na tua presença, Pai, como igreja. Hoje é noite de ceia, Deus, é noite de relembrarmos, remontarmos do cenário da cruz. Tudo aquilo que o Senhor passou, as humilhações, os açoites, os xingamentos, a coroa de espinhos, os cravos, as zombarias, ó Deus, os escárnios, tudo aquilo que o Senhor passou. É noite de relembrarmos, é noite de remontarmos. Que é noite também de te pedirmos perdão, perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas falhas, voluntárias ou involuntárias, Deus. Perdão. Perdão, Deus. Perdão por insistirmos em invalidarmos por meio dos nossos erros o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. E agora te pedimos, Deus, toma as nossas vidas. Nós consagramos o pão que representa o teu corpo, consagramos o suco da uva que representa o teu sangue derramado e vertido na cruz do Calvário em prol das nossas vidas.